Então vamos negociar. Não tenho dinheiro, não sobra quase nada no final do mês. E é exatamente por isso que eu estou endividado até hoje. Essa é a principal justificativa que eu mais ouço pela maioria das pessoas que estão endividadas. Mas será mesmo que isso é verdade? Vamos supor a seguinte situação. Vamos supor que você consiga 90% de desconto nessa dívida que tem tirado o seu sossego. Vamos melhorar ainda mais essa proposta. Vamos melhorar ainda mais essa negociação. Vamos supor que você consiga eliminar em 100% os juros e as multas que estão sendo cobrados e você ainda consiga parcelar esse valor original, sem juros e multas, você consiga esse parcelamento em 10 vezes sem juros. Será mesmo que esse pouco que sobra não seria o suficiente para colocar um ponto final nessa dor de cabeça? Será mesmo que esse pouco que sobra não seria o suficiente para se livrar de uma vez por todas dessa dívida que tem tirado o seu sono há tanto tempo? Por isso que eu sempre me questiono quando eu ouço essa justificativa. Ah, Thiago, sobra muito pouco, não é o suficiente. Será mesmo que esse pouco não é o suficiente? E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. Eu quero te mostrar 3 coisas que eu faria se eu estivesse nessa situação. 3 coisas que eu faria para me livrar dessa dívida ainda em 2025, mesmo que sobrasse muito pouco do meu salário. E sim, é possível sim negociar essa dívida, é possível sim se livrar dessa dor de cabeça, mesmo que você ganhe pouco, mesmo que sobre muito pouco do seu salário. Até porque quando você se endividou, com certeza você não ganhava mais do que o que você ganha atualmente. Pouquíssimos são os casos onde a pessoa ganhava mais. Mas com certeza o seu salário é o mesmo até hoje. Então a gente vai sim conseguir eliminar de uma vez por todas essa dor de cabeça com o seu salário atual, mesmo que sobre muito pouco. É possível sim, porém é preciso negociar da maneira correta. Nesse vídeo, eu quero te mostrar exatamente as 3 coisas que eu faria para me livrar de uma vez por todas dessa dívida, ainda em 2025. Mas antes da gente ir para o conteúdo em si, se inscreva no canal, porque toda semana tem conteúdo novo que com certeza vai te ajudar a colocar um ponto final nessa crise financeira. Então vamos ao que interessa. E a primeira coisa que eu faria para me livrar de uma vez por todas dessa dívida, ainda em 2025, mesmo que o meu salário sobrasse muito pouco, a primeira coisa que eu faria era colocar um ponto final nessas cobranças. Thiago, mas eu não paguei a dívida, como que eu vou me livrar dessas cobranças? Sim, é possível sim se livrar de uma vez por todas dessa dor de cabeça. É possível sim se livrar desse incômodo de uma vez por todas. Há poucos dias, eu estava conversando com uma pessoa que estava completamente desesperada. Ela estava quase fechando um acordo que não era nem um pouco interessante para ela. A dívida tinha dobrado de valor, e esse era o acordo que o banco estava tentando enfiar a goela abaixo nessa pessoa. E ela estava quase aceitando esse acordo por causa das ligações, por causa das cobranças. 20 ligações em um único dia por causa de uma única dívida. Com certeza, qualquer pessoa que esteja passando por essa situação vai aceitar o primeiro acordo simplesmente para se ver livre dessas cobranças, para se ver livre desse incômodo. E sim, é possível sim se livrar dessas cobranças, é possível sim se livrar desses excessos e abusos que acontecem na maioria das vezes. Você sabia que cabe até processo nessas situações, nesses casos de abusos e excessos, nessas ligações que tiram o seu sossego? Cabe sim processo. É uma opção sua. Porém, tem outras alternativas mais simples, porém muito eficazes. Você pode simplesmente fazer uma reclamação no próprio site do Procon, fazer uma reclamação ali no próprio site do consumidor.gov, fazer o cadastro do seu número ali no site do nomeperturbe.com.br. Várias e várias são as alternativas para você colocar um ponto final nessas cobranças que têm acontecido de forma abusiva. Há poucos dias eu estava analisando uma pessoa que processou o banco por causa dessas ligações abusivas. E sabe qual foi o limite de ligações que o juiz determinou ali na sentença? Uma ligação por dia. Exatamente isso. Uma ligação já é o suficiente. Se o banco te ligou na parte da manhã e você não fechou um acordo porque não tinha os recursos necessários, será mesmo que daqui 20 minutos, se o banco te ligar, esses recursos vão aparecer? Esse dinheiro vai surgir do nada? É claro que não. Então não adianta nada o banco ficar ligando de 20 em 20 minutos. Uma ligação por dia já é mais do que o suficiente. E é uma opção sua. Você pode processar o banco e, como eu disse para você, tem essas outras alternativas mais simples, porém muito eficazes também. E essa é a primeira coisa que eu faria para me livrar de uma vez por todas dessa dor de cabeça, me livrar dessas cobranças. É porque hoje, infelizmente, uma das principais causas desses processos judiciais de cobrança de dívidas tem sido exatamente esses acordos mal planejados, essas ligações excessivas que acontecem, a pessoa perde ali até mesmo o discernimento, ela fica completamente transtornada com aquela situação, fecha esse acordo de forma impulsiva e depois vem as consequências, um processo judicial por causa da quebra desse contrato, que com certeza
fez a dívida dobrar ou até mesmo triplicar de valor. E essa é a primeira coisa que eu faria para me ver livre de uma vez por todas dessa dívida, ainda em 2025. Segunda coisa que eu faria, eu iria contestar o valor que está sendo cobrado. Contestar não é uma negociação ainda não chegamos na negociação de fato. Contestar nada mais é que questionar. Você vai se perguntar: será mesmo que esse valor que o banco está me cobrando é o valor que eu estou devendo? Porque, infelizmente, na maioria das vezes, 99% dos casos, o banco sempre vai cobrar além do valor que você realmente está devendo. O banco vai até mesmo extrapolar o que a própria lei diz. A lei diz que o banco não pode cobrar mais do que 100% no rotativo do cartão. Você acha mesmo que o banco respeita isso? É claro que não. Então, na maioria das vezes, o banco sempre vai cobrar além do que é permitido por lei. Então, essa seria a segunda coisa que eu faria. Eu iria contestar esse valor que está sendo cobrado. Eu iria solicitar todas as documentações necessárias para que eu pudesse ter uma visão mais ampla do que de fato o banco está me cobrando, para entender melhor como que a dívida chegou ao nível que ela está atualmente. Infelizmente, eu já me deparei também com algumas situações com pessoas reclamando que o banco não tinha enviado as documentações necessárias para que ela tivesse uma visão mais ampla do saldo devedor. E é claro que o banco vai dificultar o acesso a essas documentações. Por quê? Porque, infelizmente, na maioria das vezes, ele está sim cobrando além do que aquilo que a lei permite. E olha só, esses documentos é um direito seu, é direito garantido ali pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele diz que o banco ele é obrigado a te dar informações claras e precisas sobre a evolução dessa dívida. Então, por mais que ele dificulte o acesso a essas documentações, isso é um direito seu. Você pode sim exigir, não é opcional do banco te enviar esses documentos, é um direito seu. O banco, mais uma vez, ele é obrigado a te fornecer todas essas documentações. E por que que ele dificulta? Porque ele sempre vai cobrar juros e multas de forma abusiva, de forma excessiva. Então, quando você solicitar esse documento e ele dificultar, acenda aquela luz de alerta, porque ele está, assim, de certa forma, tirando proveito, até mesmo não seguindo ali o que a própria lei diz em relação a esses juros e multas que, com certeza, estão sendo cobrados de forma abusiva. Terceira coisa que eu faria, eu iria criar um orçamento mensal e, com base nesse orçamento mensal, eu iria ter uma visão mais ampla para saber qual que é a parte do meu orçamento que está sendo destinada para as minhas despesas fixas, as minhas despesas essenciais, aquelas despesas sagradas que não podem faltar. E com base nesse orçamento, protegendo as minhas despesas essenciais, aí sim eu iria negociar essa dívida. Infelizmente, muita gente acredita que negociar um saldo devedor é simplesmente dizer que está muito caro, é simplesmente dizer que não consegue pagar. E negociação vai além disso. Negociar é justificar, é argumentar, é questionar o que está sendo cobrado. Negociar é utilizar a lei ao seu favor. E a partir do momento que você cria esse orçamento, a partir do momento que você sabe exatamente qual é a parte do seu orçamento que está sendo destinado para as despesas essenciais, a partir desse momento você consegue utilizar a própria lei ao seu favor para conseguir uma boa proposta. Porque o próprio artigo 6º, ali no seu inciso 12, ele diz que as suas despesas essenciais são protegidas por lei. O próprio artigo 39, ele diz que a partir do momento que essa proposta que o banco te faz te coloca em desvantagem onerosa excessiva, a partir desse momento essa proposta, essa cláusula nesse acordo, nessa proposta não tem nenhum valor. Então, a partir do momento que você sabe exatamente qual é o seu limite, aí sim você tem todas as ferramentas que você pode estar utilizando para conseguir uma boa proposta. A partir desse momento, você consegue utilizar a lei ao seu favor para justificar a sua carta proposta e aí sim fazer com que o banco seja praticamente obrigado a te dar um excelente desconto para se livrar de uma vez por todas dessa dor de cabeça. Quer aprender a utilizar a lei ao seu favor? Quer aprender a justificar a sua carta proposta? Quer criar um plano de organização e recuperação financeira? É só clicar no link que tem logo abaixo aqui nesse vídeo e fazer parte da comunidade Recuperando as Finanças. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.